Oi pessoal, aqui é a Ju do blog Julie Crônicas e hoje é dia de falar de Bíblia. O livro de hoje é o livro de Êxodo e acredito que todo mundo já saiba que Êxodo significa saída ou partida. Então o livro leva esse nome porque registra a saída do povo de Israel da escravidão no Egito. O livro de Êxodo é como um registro de como Deus agiu com o povo de Israel bem no seu início, quando eles ainda iam se formar como nação, se estabelecer como uma nação. Então a gente vê a libertação deles da escravidão no Egito, como eles se organizaram através de leis e a constante tentativa de Deus de trazer o seu povo para mais perto de si. O livro pode ser dividido em 3 partes, sendo que a primeira conta o início e o fim da escravidão. O início foi quando começou a reinar no Egito um faraó que não conhecia José e começou a escravizar o povo hebreu. Se você não sabe quem é José, assista ao nosso vídeo anterior sobre o livro de Gênesis. Lá tá bem explicadinho. Ainda nessa primeira parte, uma pessoa recebe um destaque muito grande, que é Moisés. E aí conta toda a história dele, como ele, no nascimento dele, ele escapou de um infanticídio no Egito, causado pelo próprio faraó, e mais tarde foi criado pelo próprio faraó no palácio e treinado como um líder, como mais tarde ele fugiu do Egito e foi preparado por Deus como um servo de Deus na terra de Midian, como quando ele voltou e as 10 pragas do Egito e a Páscoa e por fim o êxodo do Egito, a saída do povo do Egito e a travessia do Mar Vermelho. A segunda parte do livro conta sobre como foi a vida do povo no deserto, que não foi tão simples, mas ainda assim Deus cuidava deles. Então de dia foi enviada uma coluna de nuvem para poder proteger o povo do sol e à noite, para proteger do frio e dos animais, Deus enviava uma coluna de fogo. Tem esses 2 milagres, que são os mais conhecidos, mas também tem o maná, que Deus providenciou, e as codornizes e a água que brotou no deserto. Tudo isso Deus fez como forma de se demonstrar e se aproximar do povo dele. E a última parte do livro conta sobre a chegada do povo no Monte Sinai, que ainda não era a terra prometida. Mas nesse momento, Deus falou com o povo e entregou para ele os 10 mandamentos, falou sobre a construção do tabernáculo e orientou como seria dividido o sacerdócio. Então o livro termina com uma grande festa pela construção do tabernáculo. Eu sei que foram muitas informações, mas não se preocupa, porque nos livros de Levítico, Números e Deuteronômios, tudo isso vai ser explicado com muito mais detalhe, porque todos esses livros são só sobre isso. Bem, todos os milagres ditos nesse livro já são bem conhecidos pela gente, principalmente depois dessas produções que a Record tem feito, todo mundo já conhece bastante da história, mas tem um detalhe que eu queria chamar a atenção, que é sobre a Páscoa. Você sabia que a Páscoa significa pular a marca? Não? Então, vou deixar um link aqui embaixo sobre um texto lá no blog. É um texto bem curtinho falando sobre isso, para vocês poderem ler. É bem interessante. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de comentar aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam e também deixar o seu like. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Facebook, Julie Crônicas, e no Instagram, Ju Lima Cirino, e também lá no blog. Lembrando que lá no blog esses textos estão bem mais adiantados do que aqui no YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!